Eu sou Ivone Zegger, advogada desde 1978, onde eu me formei na Universidade Mackenzie. Desde aquela ocasião eu trabalho só, mexo só com direito. Fui advogada da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, já fui juíza do TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, e há mais de 25 anos eu trato só com o direito de família e o direito sucessório. Então, na verdade, eu tenho mais de 25 anos só no trato desta área do direito, que é o direito civil, especificamente na área do direito, eu repito, na área do direito de família e direito sucessório. O tema do livro é Direito LGBTI, Perguntas e Respostas. O tema do livro é alguma coisa muito abrangente, porque nesse livro eu entendi a necessidade de explicar para um público, evidentemente para a comunidade LGBTI, quais são os direitos e quais são os deveres que eles têm em relação a uma série de atitudes da vida. E o mais importante desse livro, ele é especificamente levado ao público leigo. Tudo que eu escrevi e da forma como está escrito é absolutamente para este público, no sentido de que ele terá toda a facilidade de leitura. Como são perguntas e respostas, você tem a facilidade do entendimento, não há juridiquês, ao contrário, tudo foi trabalhado para dar a facilidade a este público ou a qualquer interessado, mas que possa ter o acesso com facilidade, um entendimento muito claro do que o livro deve trazer. O livro, na verdade, ele surgiu como uma continuidade de livros que eu já escrevi, já editei. O primeiro livro que eu escrevi chama-se Família, Perguntas e Respostas. Ele aconteceu em 2007. Em seguida veio o Herança, Perguntas e Respostas. E dentro desta minha área, que é o direito de família, o direito sucessório, eu entendi muito importante trazer para o público, a comunidade LGBTI, informações que, na verdade, elas estão esparsas. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês, esse livro eu venho escrevendo há mais de 5 anos. Comecei em 2009, em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal, ele entende que há, sim, a possibilidade dos casais e daqueles que estão numa união civil terem a possibilidade de terem direitos e garantias como casais heterossexuais. Neste momento, eu precisei, na verdade, eu diria que acabei jogando fora 2 anos de trabalho, porque todo o meu estudo, toda a minha pesquisa, ela se preocupou quando, na verdade, essas pessoas não tinham nenhuma possibilidade de direitos. Então, quando o STF dá esta possibilidade, eu tenho que fazer toda uma modificação de tudo aquilo que eu havia escrito para, sim, aí dar a possibilidade, a informação da garantia desses direitos. E, em seguida, em 2013, nós temos, pelo CNJ, também em maio de 2013, o CNJ baixa uma resolução dizendo que os cartórios seriam impedidos de não aceitar o casamento de pessoas que estivessem enfim, homoafetividade. Então, a partir deste momento, eu tive mais fôlego para fazer dentro desse livro tudo aquilo que eu imaginei escrever para essas pessoas. A organização deste livro, ela foi facilitada também para mim por conta dos livros anteriores que eu já havia escrito, o Família, Perguntas e Respostas e Herança, Perguntas e Respostas. Dentro desta forma, o formato que eu dei aos livros anteriores, eu tive mais ou menos a mesma condição de seguir este livro, lembrando que eles fazem parte da coleção que nós chamamos de
Para Saber Direito. A coleção Para Saber Direito, este é a terceira obra. Então, a forma como ele foi realizado e contemplado, ele segue mais ou menos um esquema facilitador para aquele que deseja entender. Então, eu começo com as informações, principalmente da união estável, em seguida o casamento, em seguida filhos, separação, divórcio, herança e daí decorrendo, quer dizer, é uma decorrência natural do conhecimento das pessoas a partir da união estável, filhos, herança e outros muitos detalhes. O processo de pesquisa ele se deu, eu repito, muito naturalmente para mim. Mas houveram algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, o questionamento do que é, dentro da sigla LGBTI, a pergunta, mas o que é o I? E eu respondo, o I significa as pessoas que estão numa situação de intersexo. O I é o intersexual. Exatamente, o intersexual são aqueles bebês, as crianças que nascem sem uma definição de sexo ou motivado pela falta da informação do membro, se a criança é menino ou menina, ou mesmo da parte interna, como é que estão os órgãos sexuais. Também pode ser que também não haja uma definição. Por conta disso, esses bebês nascem nesta situação. Eu só vou informar que antigamente é mais ou menos o que nós lembrávamos da palavra hermafrodita. Só que a partir de 2006 não se usa mais esta denominação. A denominação médica e na área jurídica e da psicologia é o intersexo. O que acontece nessa pesquisa? Esta informação também veio à tona, fora outros assuntos sobre a transexualidade e uma série de outras questões, mostrando o que significa, por que acontece isso, o que ocorre, por exemplo, com o transexual quando ele é empregado numa empresa e como é que a empresa se comporta em função desse transexual que quer usar o nome social, que quer usar o vestiário, por exemplo, se ele é uma mulher, é o transexual homem que se entende por mulher como gênero e quer frequentar o toalete, o vestiário feminino. Então, todas essas coisas foram pesquisadas e foram estudadas e, obviamente, nós temos que dar uma visão jurídica, uma visão de como será o comportamento das empresas e destas pessoas. Então, estas coisas todas foram muito importantes porque existem várias questões que muito provavelmente as pessoas nunca imaginaram poder existir. E neste livro, que tem quase 300 páginas, mas de uma forma, repito, muito simples, de escrita e muito simples de entendimento, as pessoas vão ter bastante acesso e vai ser uma coisa muito bacana. O que eu espero atingir com os leitores, independentemente daquilo que eles possam, veja, esse livro não foi exclusivamente dirigido só às pessoas que estão em situação da sigla LGBTI. Absolutamente, ele é tão amplo e tão informativo que eu tenho certeza que muitas pessoas que têm não só curiosidade de saber, mas muitas pessoas que têm entre seus familiares, ou pessoas que, repito, têm a curiosidade de saber como é que essas coisas podem funcionar, elas vão ter nessa obra muita informação, muita curiosidade. Por exemplo, como é que um casal homoafetivo faria um testamento? Será que eles podem adotar? E o usufruto, como é que fica se não for de repente entre eles, se eles quiserem instituir, por exemplo, o usufruto de um bem que eles têm a uma quarta, terceira pessoa? Ou os direitos de herança, se numa união estável ou eles podem, num casamento, ter algum diferencial no sentido de escolha de regime de bens?
Se eles tiverem mais de 70 anos, o regime de bens escolhido, será que eu posso escolher ou não? Eu posso fazer como as outras pessoas que não têm mais de 70 anos, quando a lei obriga a ter o regime da separação obrigatória de bens. Enfim, o caldo é muito grande. Como é que fica a inseminação artificial? Ela pode ser realizada de que forma? Como é que dois homens realizam? Como é que ficam duas mulheres? E este intersexo que nasce sem a definição do sexo, como é que os pais vão fazer para informar num registro de nascimento se é menino ou menina? Inclusive, como há pouca informação, as pessoas pensam que é muito raro ter uma criança intersexo. Eu digo que não. Nas minhas pesquisas eu observei que a quantidade é tão grande, mas a falta de informação desses pais e a vergonha que eles podem sentir é tão maior que faz com que as coisas fiquem sem o conhecimento e há um sofrimento muito grande dos pais, da família e, obviamente, das crianças. A mensagem final que eu gostaria de deixar para todos os que estão me ouvindo é: existe um preconceito, sempre há um preconceito e há que se ter muito cuidado e muita sensibilidade para lidar com essas questões. Eu tenho certeza que a partir da leitura desta obra, do conhecimento que você terá, mesmo que você diga, não, mas eu não gosto de ver essas pessoas, isso me faz mal. Acredite, quanto mais você souber o que e o porquê estas coisas acontecem, essas pessoas são assim e devem ser tratadas como todo cidadão, vocês vão entender e vão se sentir, na verdade, muito melhores, eu tenho certeza disso. A partir da igualdade de direitos entre casais heterossexuais e homossexuais, inclusive no que se refere à possibilidade de casamento civil e adoção, não há impedimento legal. O direito das travestis são os mesmos de qualquer cidadão do Brasil. Entretanto, algumas reivindicações específicas que se diferenciam não só das demandas da maioria da população, como também de outros segmentos do universo LGBTI. Homossexualidade não é doença. Já foi considerada como tal. Inclusive, o termo usado para essa espécie de doença era homossexualismo, palavra que está em desuso. Por outro lado, é fato que a trajetória dos grupos LGBTI passou por um profundo vínculo com a área da saúde, por causa da AIDS.